Já tem 118 pessoas, legal. Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui. Estou adorando as palestras, os debates de alto nível. A gente não poderia deixar de ter um espaço para falar sobre inovação aberta no agronegócio. É um tema que está ganhando muita força e a gente selecionou, convidou a dedo parceiros que estão na linha de frente desse movimento, muita experiência prática para compartilhar com a gente. Quem vai moderar também está na linha de frente desse movimento. Eu falei para eles, então a gente tem que inspirar, compartilhar os cases para fomentar essas práticas no agro e todo mundo ganha. Então eu vou chamar o Amini que é líder, Amin Assaf, que é líder de estratégia para Open Innovation na América Latina, para o Grupo OCP, um grande parceiro aí, desde o do primeiro dia que a gente conversou, ele comprou a ideia e está com a gente nessa jornada. Muito feliz de ter você aqui com a gente, Amini, para moderar esse painel. Queria que você começasse até, inclusive, se apresentando. Obrigado, Tomé. Boa tarde a todos. Bem-vindo nesse painel que vem com um título um pouco provocador, né? Open Innovation, orgulhosamente encontrado fora daqui. Vou explicar depois por que um pouco provocador. Bom, quero agradecer a oportunidade, Tomé, que está dando o garagem para poder conversar com pessoas que praticam uma inovação aberta no dia a dia delas, que podemos considerar hoje como referências, né, no setor do agro e que, por certo, fazem parte do ecossistema do garagem. Então, acho que é uma oportunidade única de ouvir esses cases, de ter uma percepção deles do que é a inovação aberta. Bom, eu sou Amin Nassaf, acho que vocês já repararam pelo meu sotaque que eu sou marroquino, sou líder das atividades de estratégia e inovação pela região da América Latina, pelo Grupo OCP. Tenho 8 anos no Grupo OCP. Quem não conhece, é uma empresa marroquina, a maior empresa que temos no Marrocos, que é líder na produção de fertilizante fosfatado. Um caso inédito, faz 2 semanas a OCP comemorou 100 anos e hoje temos 3 empresas no painel que tem mais de 100 anos e são muito poucas no mundo, e uma das receitas e uma das, vamos dizer, explicações da longevidade de uma empresa é como ela abraça a inovação, que ela tem uma ambidestria que toca de uma mão o core business, mas no mesmo tempo já está preparando o core business de amanhã. E hoje vai se tratar disso. Aqui no Brasil, o Grupo ECP tem uma participação em torno de 25%, 30% do mercado, dependendo dos anos, e toda a nossa atividade de inovação está articulada e se faz através da nossa presença, nossa participação como Innovation Partner no Hub do Arctic Garage em Piracicaba. Então, estamos representando ali toda a indústria de fertilizantes, de nutrição de planta e de cuidados ao solo. Bom, falei no início que o título era um pouco provocador, porque, a verdade, ele faz referência a um síndrome, né, que é não encontrado aqui. Not invented here, que representa a maior trava para a inovação aberta, né? E que podemos definir como um erro no processo de tomada de decisão, onde valorizamos as nossas próprias ideias
sem se preocupar se são boas, se respondem ao mercado, ou não respondem, mas achamos que elas necessariamente são melhores de ideias que são geradas fora do grupo. Então, esse é um síndrome que existe, tem muitas explicações psicológicas, de reward, de pertencer a um grupo, mas o título hoje é orgulhosamente encontrado fora daqui. Então, é disso que se trata. Hoje a ideia é de conhecer o caráter incontornável da inovação aberta no agronegócio, né, para potencializar a inovação de cada grupo. Como inovar mais, melhor, respondendo às necessidades do consumidor da melhor maneira, com menos custo e mais rápido. Bom, a primeira parte dessa live é falar do conceito da inovação aberta. Acho que é importante para todo mundo, sem ficar muito focado no agro, explicar um pouco de onde vem esse conceito e ver um pouco o lado teórico, e depois vou convidar os panelistas para também dar a percepção deles. Eu acho que somos uma geração que entrou em empresas com um processo criativo muito fechado, que teve um dia que se liberar, desconstruir essa maneira de ver as coisas e aprender a inovação aberta. Então, para falar de conceito, quero rapidamente falar de teoria. A inovação aberta não é um conceito novo, é um conceito que começou nos anos 2000, por um professor americano chamado Henry Chesbrough, que é o pai da inovação aberta, e que define a inovação aberta de duas maneiras: de fora para dentro, que é a maneira mais simples de implementar, que permite a redução de custos, porque estamos alavancando outros, que permite construir em cima de coisas que já estão demonstradas, que já funcionam, que permite alavancar e melhorar os recursos internos, porque eles se confrontam a pessoas também inteligentes, podem ter uma emoção de ideias e também um comportamento poder compartilhar o risco com essas pessoas. E tem outra que é um pouco mais difícil, que é de dentro para fora. Eu estou inventando, tem todo um departamento de P&D, não estou usando, por que eu não posso levar essa ideia fora e permitir para outros desenvolver, para também poder construir, consolidar a minha cadeia de valor? Isso é um pouco mais difícil, porque tem todo aquele medo de perder mão dessa inovação, pode ser uma vergonha, porque dentro a gente não conseguiu, mas também faz muito sentido e permite ter royalties, tá? E só para terminar, antes de dar a palavra para os panelistas, eu quero falar de um case engraçado, que eu gosto bastante, que mostra o atraso que as corporações podem ter quando não praticam a inovação aberta, quando elas não olham para fora. É o caso da mountain bike. Não sei se vocês sabem quem inventou a mountain bike, mas não são as empresas líderes, né? A verdade, a mountain bike, ela representa 65% da receita dessas empresas hoje, uma Scott, uma Specialized, uma Cannondale, mas a verdade, ela foi inventada por jovens um pouco descolados, que não se conformavam com as mountain bikes da época, que eram aquelas speed, né, que faziam o Tour de France, aquelas coisas, e decidiram pegar uma bicicleta, colocar peças de uma moto lá na Califórnia do Norte e começar a construir. Daí umas startups apareceram, viram aquele negócio, começaram a fazer mountain bike. Só 15 anos depois, essas empresas que hoje conhecemos começaram a fazer
os próprios produtos delas. Então, vocês veem todo o atraso que pode gerar não ver para fora, tá? Então, agora eu vou convidar, desculpem pela introdução um pouco longa, mas vamos convidar os panelistas. Eu quero começar com... vamos começar com a Renata, né? Renata do grupo Coppert, e vou pedir para cada um, por favor, falar um pouco da experiência de vocês, o conceito, mas como vocês encontraram a inovação aberta, o que vocês acham da inovação aberta, e também, por favor, se apresentar para o pessoal. Renata, the floor is yours. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Agtech Garage, pelo convite. Obrigado a todos os meus colegas aqui do painel, os participantes do evento. Bom, é muito interessante falar sobre inovação aberta, né? A Coppert, ela é uma empresa com mais de 50 anos no mercado, com foco no desenvolvimento de soluções biológicas de proteção de cultivo, hoje líder no mercado de biológicos, e a Coppert, ela tem no seu DNA, desde a sua criação, a inovação aberta, mesmo antes do conceito ter sido criado, né? Então, ela sempre procurou trabalhar junto com diferentes centros de pesquisa, muito forte também lá na Holanda, Universidade de Wageningen. Então, a Coppert, ela sempre proporcionou essa posição de liderança em busca da inovação, sendo ela feita dentro da pesquisa e desenvolvimento e também integrando esses centros de pesquisa de forma mais integrada. Renata, pode-se, por favor, se apresentar um pouquinho, para quem não te conhece, falar um pouco da sua jornada na Coppert? Sim, eu sou engenheira agrônoma, eu estou na Coppert desde de novembro do ano passado. Nós iniciamos um projeto do Spark Bio, que eu vou contar um pouco na sequência, como nosso case de Open Innovation. E eu vim do mercado, na verdade, de químicos. Eu trabalhei em empresas químicas e eu tive na minha vida a vontade de trabalhar com controle biológico. Então, quando eu recebi o convite da Coppert, foi um orgulho muito grande poder vir para a área de controle biológico para poder desenvolver atividades nesse setor que tem crescido muito no mercado mundial. Obrigado, Renata. Elaine, você trabalha na Gênesis. Gênesis é um grupo importante, né, no Hub, né? Ele foi o primeiro parceiro do Agtech Garage. Fala um pouco de como você enxerga a inovação aberta e, por favor, se apresenta. Boa tarde, Amine. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer também ao Agtech Garage pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O Agtech é tratado de uma maneira muito especial dentro do Gênesis, né? Desde o começo, como você comentou, nós somos o primeiro sponsor do Agtech e é um grande parceiro de negócios para nós até hoje. Bom, o Gênesis ele tem 19 anos de mercado. Nós atuamos essencialmente com segurança agroalimentar, na área de análises, testes, inspeções, certificações e rastreabilidade para alimento. No Brasil, no Paraguai, na Argentina, hoje com cerca de 1.700 colaboradores a campo. Nós somos uma empresa que há 19 anos atrás ela foi criada como uma empresa familiar e depois de um tempo ela recebeu um aporte de um fundo de investimentos. E aí as coisas começaram a mudar um pouco, né? Porque o fundo ele exige essa velocidade maior, ele exige essa diferenciação que muitas vezes você não tem numa empresa familiar ou numa empresa tradicional, você não tem o tempo para criar dentro de casa, e isso te move a buscar no mercado lá fora soluções que reduzam o teu custo e otimizem principalmente o teu tempo. Obrigado, Elaine. Bom, André, me fala um pouco de como você entrou nessa jornada de inovação aberta,
E esse é o aporte nisso dentro da Bayer. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Agradecer também ao Agtech Garage pela grande contribuição, né, nessa estratégia de inovação aberta aqui para a companhia. Né, então, atualmente sou gerente de projetos aqui de uma área de Open Innovation na América Latina, e a minha jornada na Bayer começou há 15 anos atrás. Nesse mês eu completo 15 anos na empresa, partindo do nosso core business, né, como na área comercial. Passei por marketing estratégico de produtos, ciência comercial, monitoramento de negócio, ou seja, eu passei por diversas áreas na companhia até que surgiu essa oportunidade de trabalhar com inovação há 3 anos atrás. Né? E quando a gente começou a tratar esse tema de orientação externa dentro da companhia, ela partiu de uma dor que nós tínhamos, porque nós tínhamos um ambiente onde, por mais de 155 anos, né, a Bayer, como vocês conhecem, ela é uma empresa consolidada, né? Ano passado, até depois da integração com a Monsanto, a gente chegou a um faturamento de 43,5 bilhões de euros, né, uma empresa líder global hoje no segmento de sementes defensivos. E depois desse tempo todo, né, uma empresa centenária, a gente deparou com uma dificuldade de endereçar e tratar de uma forma bem diretiva e que pudesse ser implementável aquela relação que nós tínhamos com o ecossistema científico inicialmente, né? Então, a gente sabe de uma contribuição de uma Embrapa, por exemplo, de grandes universidades, o quão foi importante eles desenvolverem a agricultura nos últimos 20, 30 anos. Né? Se não fosse essa pesquisa, a gente não teria hoje a capacidade que a gente tem de expansão da agricultura no Cerrado, né, com plantio direto, né, a introdução da tecnologia a campo com novas variedades, né, e por conta disso depois vieram a biotecnologia, né, todo o melhoramento do manejo das culturas, né, agronomicamente falando, e foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura. E a Bayer, nesse sentido, ela estava inserido com a expertise de trazer soluções, novos ativos e novas variedades, enfim, né, para o mercado de uma forma que era, até então, era muito importante, continua sendo, mas que daqui para frente a gente vê uma tendência um pouco diferente nesse sentido, né? A gente vê pelas empresas que tiveram sucesso recentemente, nenhuma delas conseguiu através de uma expertise própria, né? Então, por isso eu trago um ponto aqui relevante, que eu acho que quando a gente fala de inovação aberta, né, primeiro ponto, inovação aqui na companhia a gente trata como tudo que é novo e que gera valor. Né? E aberta, quando a gente fala que realmente nós temos que buscar soluções além da nossa expertise, para a gente co-criar e efetivamente ter algo que a gente possa levar para o mercado de uma forma que a gente consiga complementar e agregar ao nosso portfólio. Né? Então, eu trago nessa perspectiva, então, que inovação aberta essa orientação externa, muito além, né, de trabalhar com startups, mas com todo o ecossistema, agregando a parte científica também e tudo o que vem de inovação das empresas que nós já temos contato, que o Brasil tem se evoluído bastante nos últimos anos. É muito importante, obrigado, André, pela sua resposta, é muito importante o que você acaba de falar sobre o papel fundamental da Embrapa, né, e o fato de que isso se fala muito, né, hoje no Brasil praticamos uma agricultura tropical, com condições especiais de solo, com doenças específicas, e que as soluções do Brasil vão vir do Brasil, né, e a Embrapa teve um papel muito importante, né, de inovação aberta, de colaborar com as empresas para poder criar esse manejo particular específico para o Brasil. Então, já era um tipo de atividade de inovação aberta sem ter que chamá-la dessa maneira. Bom, vamos passar para agora Anderson, da Sicredi. Eu sei que a cooperação, né, está no DNA do Sicredi. Anderson, me fala, por favor, se apresenta para o pessoal aqui e me dá um pouco como você encontrou a inovação aberta e fez você hoje morar em Piracicaba, né? Bacana, Mini. Muito bom. Bom, eu sou o Anderson, como a Mini trouxe, né? Eu atuo hoje como Hunter de Inovação pelo Sicredi, fico à frente dessa frente de Open Innovation para o agronegócio, né? Atuo aqui em Piracicaba. Estou há 15 anos na empresa, né? E eu acho que a Mini trouxe um tema bem importante no início, né?
que tem três empresas centenárias aqui. O Sicredi é uma delas, né? É uma instituição financeira cooperativa aí, que atua praticamente em todo o Brasil, com mais de 4 milhões e 600 mil associados, e é uma das principais instituições financeiras financiadoras do agronegócio brasileiro, né? A gente tem aí, hoje, mais de 600 mil produtores na nossa base de associados, né? E a gente atende não só o público agro, mas todos os demais segmentos. Mas o agronegócio, para nós, ele tem um papel fundamental, porque ele é a nossa essência, né? O Sicredi, ele surgiu há mais de 118 anos atrás, justamente por uma necessidade de um grupo de pessoas que moravam no interior, e é onde o nosso patrono, né, o padre Teodoro, teve a feliz ideia de criar uma cooperativa. Então, a nossa essência, ela iniciou em cima disso. Para nós, né, o mercado financeiro, atuando no mercado financeiro que é altamente competitivo e aonde vem passando por diversas revoluções tecnológicas, não fazer Open Innovation é quase que ficar à mercê do que vem pela frente, né? Então, a gente não quer correr esse risco. Hoje a gente tem aí não só o programa de inovação para o agronegócio com a AgTech Garage, mas outros temas dentro da empresa a gente também trata com Open Innovation, se conectando com startups, justamente para buscar soluções que possam melhorar não só o nosso serviço, o nosso core, mas também novas possibilidades, muito no intuito de gerar valor para o associado, né? O André trouxe muito esse ponto, né? A inovação é poder gerar valor para a empresa e para o seu cliente. Para nós é para a empresa e o nosso associado. E a gente vem aí colhendo bons frutos nesses primeiros momentos falando de inovação aberta, justamente porque se conectar com o ecossistema é um ato de cooperação, né? E quando a gente está nesse ecossistema, principalmente o ecossistema do agronegócio, que ele está sendo muito pujante, fazer inovação aberta com parceiros que estão aqui e os demais parceiros do ecossistema que atuam, nos dá a satisfação de poder cooperar e juntos fortalecer a cadeia. Então, fazer inovação aberta, ele tem sido para nós uma jornada muito satisfatória. Obrigado, Anderson. Obrigado todo mundo pela introdução. Estou vendo aqui as perguntas, então encorajo todas as pessoas assistindo essa live de mandar as perguntas delas. Tem uma pergunta bastante interessante. O pessoal quer que vocês apresentem exemplos concretos, né, de projetos de inovação aberta que geram hoje ainda receita, ou que vão gerar no futuro. Eu sei que tem várias maneiras de fazer isso, inclusive tem uma maneira que se faz através do Garage. Elaine, do grupo Gênesis, por exemplo, vai falar, pode nos falar dessa chamada e nos dar um case que é essa chamada é uma das ferramentas que existe. Sim, Amine, na verdade foi um desafio que nós propusemos, né, junto ao AgTech. A gente tinha uma dificuldade dentro de casa, uma dificuldade técnica no nosso processo de trabalho de classificação de grãos diário. A gente já tinha tentado desenvolver algumas soluções internas sem muito resultado. Então, nós resolvemos buscar uma parceria, buscar alguma coisa fora de casa. E fomos procurar o AgTech, procuramos o Tomé, pensando em procurar algo que já estivesse pronto, alguma startup que já tivesse uma solução. Não encontramos nada aderente, então surgiu a ideia de criar o desafio, de fazer uma chamada aberta realmente, uma chamada para o mercado, para as escolas técnicas, para as universidades, para as outras empresas já constituídas e também para as startups, mesmo de fora do Garage, que pudessem nos ajudar. A gente intitulou de desafio do corte de soja. Qual que era a nossa dor? Durante o processo de classificação, para fazer análise dos grãos, você precisa cortar uma amostra de soja para ver o interior e conseguir classificá-los e dar a nota para esses grãos. Esse é um processo que demora, que acaba atrapalhando um pouco a utilização do processo, ele consome um certo tempo e é bastante manual. Então, a gente queria uma solução que nos ajudasse a tornar isso mais rápido, mais ágil. E foi justamente essa a chamada. Nós divulgamos a nível nacional, fizemos uma chamada aberta, tivemos muitas inscrições, filtramos algumas e hoje nós estamos seguindo com uma empresa na qual nós acreditamos que tem uma solução aderente para o nosso caso. É um exemplo legal de compartilhar,
em termos de cooperação, porque ele é uma solução que vai trazer uma melhoria para o processo como um todo. Não é uma coisa que nós vamos internalizar, patentear, que vai ser nossa, é uma coisa que nós vamos disponibilizar ao mercado, uma solução que nós vamos levar para o mercado, buscando melhorar o mercado como um todo. E um ponto interessante dessa chamada, também uma conexão para fazer, a Renata me procurou algum tempo depois, tentando entender como é que tinha sido a nossa chamada, porque ela estava interessada em fazer uma chamada também, abrir uma outra concorrência, trazer outros parceiros. E, de repente, teve essa questão da conexão. Alguns parceiros que não foram aderentes para nós, tinham um perfil que podiam atendê-la. A gente acabou fazendo essa ponte e, de um mesmo desafio, a gente teve vários resultados aí que beneficiaram empresas diferentes de mercado como um todo. Muito legal, Elaine. Você fez referências a muitas coisas que eu falei no início no conceito, construir em cima de coisas, de tecnologias existentes que podiam se adaptar ao desafio de vocês, para ganhar tempo, usar tecnologias já existentes. Você falou também de como criar o mercado, de como desenvolver o mercado, né, e apoiá-lo e não disponibilizar essa invenção para todo mundo. Você falou também das conexões com a Renata. Renata, como já que a Elaine falou de você, vocês têm também uma experiência muito interessante, né, com as instituições, com a universidade, e também a participação no Garage. Você pode também dar exemplo e nos definir um pouco o que ele gera de valor, tanto financeiro ou outro tipo de valor para a Corporate, por favor? Sim, essa menção da Elaine é muito importante porque realmente a Corporate, quando ela buscou o Agtech Garage e também quando ela criou o Spark Bio junto com a FAPESP e com a Exalc USP, nós tivemos uma experiência muito interessante de parceria público-privada com essas conexões, onde o Centro de Pesquisa em Inovação em Controle Biológico foi sediado, está sendo sediado dentro da Universidade de São Paulo, da Exalc USP, em Piracicaba, e com o apoio da Coopert e da FAPESP, viabilizou a produção de mais de 30 projetos que estão em andamento nos próximos 10 anos, de desenvolvimento com foco em soluções biológicas para a agricultura tropical brasileira. Então, a ideia foi trazer as necessidades do campo, do agricultor, da agricultura tropical brasileira para dentro da universidade e junto com o grupo de pesquisa e desenvolvimento da Coopert, que internamente é muito forte, se conectou a mais de 50 profissionais no Brasil e no mundo para trazer soluções que vão encurtar a adaptabilidade na agricultura tropical brasileira. Então, a ideia é fazer com que a gente encurte o tempo para chegar a essas tecnologias no mercado, viabilizando a adoção do controle biológico em grande escala nos cultivos brasileiros. E estar dentro da Agtech Garage hoje é fundamental para a gente. Por quê? Porque permite também a conexão com outros parceiros e com as startups para que a gente consiga, dentro desse ecossistema, orquestrar soluções que trarão benefício ao agricultor brasileiro. Projeto, muito obrigado. E, Renata, tem um exemplo concreto hoje de algum projeto que está se tocando, que você pode abrir, claro, que está se tocando nas partes? Sim. Nós temos algumas frentes de trabalho dentro do Spark Bio, então, desde do descobrimento de novos produtos biológicos até serviços que vão agregar valor ao produtor no momento em que ele vai fazer o monitoramento das pragas no campo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que a Elaine citou. Quando eu procurei a Elaine para entender um pouco essa chamada pública, ela trouxe para a gente alguns parceiros que a gente foi entender um pouco melhor, e nós conseguimos trazer um projeto de robótica para dentro do Spark Bio. Então, associar a biologia do inseto com a robótica, com
a inteligência artificial, machine learning, deep learning, permitiu com que a gente agora começasse a fazer o escopo desse projeto e permitiu a criação, né, está permitindo a criação de um trabalho que vai poder escalonar a produção de inimigos naturais para o mercado brasileiro de soja. Muito legal, Renata. Eu estou vendo aqui as perguntas, realmente agradeço, são perguntas muito pertinentes. Tem uma de um professor do curso de Engenharia Agronômica da UFSCar, Campus Lagoa do Sino, que gostaria de saber qual seria o perfil da área de inovação aberta que vocês desejam nos próximos profissionais, né? E ele fala que também quer agradecer a parceria que tem com o André. E daí vou aproveitar para passar a palavra para o André, porque eu pessoalmente já troquei muita figurinha com o André, sou muito fã do trabalho que eles desenvolvem na Bayer com o SEAT, como eles conseguem ter a participação de tanto pessoas internas do grupo, como trabalhar com as universidades e outras instituições. Então, André, se você puder dar um exemplo e também tentar responder sobre esse perfil que os profissionais da área os próximos profissionais deveriam ter. Boa, Mini. Primeiro eu queria começar até para responder essa pergunta, porque eu acho que é a base de tudo, né, que são pessoas. Quando a gente fala de pessoas e desenvolvimento para inovação aberta, eu diria que o fundamental é a liderança e mão na massa, né, basicamente. Porque a partir disso, tudo é consequência, né? Se a gente pensar que tudo que nós fazemos, a gente tem que ter o protagonismo, né? E quando a gente fala de inovação aberta, né, muita gente se confunde muitas vezes que a inovação aberta é algo que é despojado, que é um puff bonito num espaço, né? É um espaço bonito também e tal. Só que a gente vê que é muito além disso, né? Quando a gente fala de inovação aberta, é essa propensão, essa abertura para adotar novas formas de trabalhar, por exemplo, né? E realmente ser dono daquilo que ela faz, né? E com muita integridade. Quando eu falo de integridade, é toda a capacidade de comunicação também, né? E de network, relacionamento com grandes stakeholders, tá? Então, eu diria que o principal é o software, né, do humano, né, que é se capacitar e estar aberto a experimentar, né, e ter foco na implementação. E a partir disso, você consegue tirar seus resultados, tá? E eu falo isso porque quando a gente começou a área de inovação aberta aqui na companhia, né, hoje, com muito orgulho, eu falo que nossa área hoje está na América Latina em Open Innovation, numa estrutura consolidada, porque esse partiu de um projeto, assim como uma startup, né? Há 4 anos atrás, né, a gente tinha uma dor em que nós tínhamos uma dificuldade de se relacionar com o terceiro, porque a gente tinha muita essa preocupação de compartilhar dados, né, e de não ter uma área específica, né, com essa governança estabelecida para lidar com os terceiros, né, com os parceiros-chave. Então, a partir dessa dor, a gente começou a elaborar um projeto junto com uma consultoria interna para que a gente pudesse efetivamente ter uma governança matricial, que a gente pudesse atender essa demanda e efetivamente conseguir fazer essa gestão das parcerias e conseguir trazer projetos aqui para dentro da Bayer, tá? Foi quando começou esse mindset de pensar no externo e trazer soluções e co-criar em conjunto, primeiramente no meio científico, né? Você conheceu muito bem, né, Armine, quando a gente começou a falar do SEAT no início, né, que esse projeto era o SEAT, que foi criado um centro de expertise em agricultura tropical, acho que muito em linha com o que a Renata trouxe também, né? Então, a gente trouxe esse approach e primeiro a gente começou a trabalhar mais mindset interno e com os externos também, de ter realmente uma governança bem estabelecida, né? Porque não é porque é inovação que a gente vai deixar algo muito solto também, né? Então, a gente realmente enquadrou o que nós tínhamos como companhia, né? Criamos uma governança robusta e a área começou basicamente com 2 pessoas, né? E assim a gente começou a criar esse ambiente onde, numa estrutura matricial, envolvíamos os times técnicos, né? E com essa governança estabelecida também, a gente conseguiu, de fato, se aproximar mais de alguns parceiros que nós tínhamos em muito interesse de agregar o nosso core business.
Então, dessa forma, a gente começou com o meio científico, como eu comentei, né? E isso ganhou abrangência e maturidade, e há 2 anos atrás a gente começou a trabalhar, então, com Open Innovation, com startups, no caso, tá? E como foi esse processo? Anteriormente, isso era tratado no meio corporativo, né? Em que muitas das ideias acabavam não vingando muito por conta de não ter esse preparo, né, de transferir de um funil de ideias que parava no meio do caminho porque o core business tinha sua agenda própria, né? Então, a gente começou a trabalhar essa questão, né? Como a gente traz do meio corporativo para a implementação da Crop Science usando o modelo que nós tínhamos como SEAT, né? Então, a partir desse momento, a gente começou a trazer tudo que nós tínhamos de governança já estabelecido no meio científico, com as startups. Foi aí que a gente começou também a se associar ao Hub de Inovação. Um grande exemplo é o Agtech Garage, que foi o grande pioneiro para nós aqui, por exemplo, para o agro. E, a partir disso, a gente começou também a definir alguns grupos, né, identificando os perfis também que tivessem mais aderência, né, com o perfil comportamental de Open Innovation, e criamos um grupo de ideation interno, né, envolvendo 14 áreas, em torno de 25, 27 pessoas, em que todo mês a gente se reúne para tratar o funil de ideias e endereçar as ideias dentro da companhia, desde projetos até equity, investimento, introdução na orb, assim por diante, né? E a partir disso, né, a gente já colheu alguns bons frutos, né? Bom, além da associação com o Agtech Garage, com a AgriHub em Cuiabá, com a FAIG lá em Goiânia, né, com a Exaltec aqui em Piracicaba também, e além de conexão com outros hubs de inovação, né, porque nosso conceito é de rede, né, eu entendo que todas elas não se competem, mas a gente realmente estabelece uma rede de relacionamento, e um resultado que a gente teve aqui no Agtech Garage foi fantástico, né, em um ano de hub, a gente trouxe mais de 1.200 pessoas só da BAR mais parceiros, né, e além de uma agenda de 80 eventos, que foram fundamentais para a gente começar a transformar essa companhia, que mais que dobrou de tamanho quando via Monsanto, por exemplo. Então, a gente tem uma transformação muito bacana nesse sentido. É muito interessante isso que você está trazendo, André, e completa, né, um pouco a definição da inovação aberta. Ela não é um monopólio daquelas pessoas especiais e criativas que são em salas especiais, que são descoladas. Não são as pessoas, até dentro da empresa, dá para praticar inovação aberta, né? Porque tem pessoas de outras áreas que têm ideias legais, que estão confrontadas ao mercado, que têm um olhar diferente e que podem também participar no PD da empresa. Então, quando se fala também de inovação aberta, é alavancar as pessoas que tem dentro da empresa. E o exemplo que você trouxe de ideation, de trazer mais de 1.000 pessoas, é bastante inspirador. Eu te agradeço pelo exemplo, porque traz um fato bem interessante. Eu gostaria também de ter a opinião do Anderson, né? O Anderson, ele é uma pessoa que trabalhava já no Sicredi e que hoje está 100% dedicado na inovação aberta. E gostaria de saber, segundo ele, qual que seria o perfil do profissional da área que tem que tocar hoje a inovação aberta? O que ele tem que ter como características? Bacana, muito bom. Eu reforçar muito do que o André falou já, não vou chover no molhado, mas trazer outros pontos de vista. Eu acho que o profissional ele tem que ter alguns aspectos bem fortes de resiliência, né? Porque fazer inovação aberta não é simplesmente como a gente vê nos seriados, filmes, pessoas descoladas em ambiente totalmente diferente, mas é muita mão na massa, é muito questionamento, é questionar o status quo da própria empresa de certas vezes, e por vezes ser caracterizado como chato da inovação, porque tu tá ali batendo para tentar romper algumas barreiras, né? As empresas, elas têm a sua cultura e quando a gente olha, né, e não dá para dizer certo ou errado, porque a empresa ela tem que manter a operação, tem que sustentar o seu core de certa forma, mas às vezes ela tem que estar olhando para fora, então tem que ter algumas pessoas fazendo esse trabalho. Então ter curiosidade é super importante, né? Ter esse espírito de fazer o diferente, né? Resolver problemas velhos com ideias novas,
que é uma frase que o nosso diretor-presidente sempre fala, o João. Então, é muito desse aspecto, né? Você tem que estar sabendo que você vai ter muitas derrotas nesse período, mas as pequenas conquistas ou as conquistas, elas superam tudo isso, né? O André trouxe um exemplo muito claro disso, né? Que foi esse movimento da Bayer. Ele iniciou, de certa forma, com um grupo menor, fazendo dentro de uma área, um pequeno projeto que se transformou hoje em algo muito maior. E é um pouco do que a gente está vivendo no Sicredi também, né? A gente iniciou há 2, 3 anos atrás uma transformação digital, né? Que a gente buscou fazer algo diferente, trazendo também esse aspecto de separar pessoas para que elas pudessem tocar esses projetos de inovação. Depois disso, a gente evoluiu também para outras iniciativas de inovação aberta, no sentido de a gente está fazendo a nossa transformação digital com uma equipe voltada para a inovação, com pessoas totalmente voltadas para a tecnologia, e tem coisas que a gente precisa resolver, mas que a gente não consegue resolver em casa, então vamos buscar essas soluções fora, né? Vamos se conectar com startups. E a gente já se conectou com algumas startups, algumas já internamente gerando resultado, principalmente em aspectos, num primeiro momento, para resolver dores internas da empresa, e no segundo momento a gente se conectando com startups fora, né? Então, fora para resolver problemas de negócio, problema dos nossos associados. É um pouco do que a gente vem fazendo no AgTech Garage, buscando soluções para ajudar os produtores rurais no seu dia a dia. Então, só reforçando um pouco disso que o André trouxe, né? Quem pensa em fazer inovação aberta, que é aquele ambiente super descolado, com pizza e cerveja no final do dia, é mais suor do que qualquer outra coisa. Então, mas vale a pena, acho que esse é o ponto, né? Quando você vê a empresa se transformando e a cultura mudando, você fica feliz com tudo isso. Anderson, o que ia falar, complementar, né? Você tem 15 anos de Sicredi, se não me engano, né? 15 anos. Então, e faz agora 2 anos que está liderando isso. A Sicredi, ela é reconhecida hoje como uma cooperativa com uma grande tradição de crédito. Como que ela toca a inovação aberta? Vocês acham que ter essa percepção no mercado, ser uma cooperativa de crédito, dificulta, facilita o investimento, a colaboração, o trabalho com startups? O que vocês têm fazendo aqui? Bacana. Bom, acho que tem um fator super importante que na nossa essência é colaborar, é cooperar. Então, quando a gente se propôs a se conectar nesse ecossistema, foi muito nesse intuito, né? Como o Sicredi, uma instituição aí com esse porte a nível nacional, pode colaborar com o ecossistema do agronegócio. E a gente veio com dois vieses, né? Tentar fortalecer e encontrar soluções que ajudassem os nossos processos internos, e o segundo viés é encontrar soluções para levar até o produtor. E esse processo em si, né, ele foi se aprimorando, é um ano que a gente está no AgTech Garage, um ano e pouco, 4 ou 5 meses, mas ele veio se fortalecendo muito com o viés de que o quanto a gente poderia contribuir para o desenvolvimento do produtor, né, o produtor ter acesso. E o Sicredi, ele tem uma característica muito forte, que basicamente desses 600 mil produtores, 80% deles são pequenos e médios produtores. A gente atende a todos os produtores, a gente, né, tem produtos para todo mundo, e também está olhando nessa parte de inovação aberta, a levar soluções para todos, mas a gente percebe que esse pequeno e médio produtor ele tem maior dificuldade, e aí que a gente encontrou o nosso propósito, digamos assim, no AgTech Garage, né, que é poder se posicionar como um elo de conexão, olhar as dores que esse pequeno e médio produtor tem no dia a dia, e encontrar soluções com esses parceiros que estão no ecossistema, e a gente gerar esse valor para esse tripé, né? Para o empreendedor ter acesso a uma base de produtores que, quem sabe, ele teria uma dificuldade maior para acessar, se ele fosse sozinho, sem uma colaboração. Para o produtor encontrar soluções que possam contribuir para o desenvolvimento da atividade dele. E para o Sicredi, obviamente, né, poder fazer parte desse ecossistema e ser reconhecido como esse agente estratégico para gerar inovação e gerar valor para o ecossistema como um todo. Então, um pouco do que a gente tem feito é fazer esse trabalho, e a gente já está colhendo alguns frutos com tudo isso. Isso foi muito legal, Anderson, porque eu acho que trazer
dentro o pequeno produtor e dar acesso à inovação é uma missão importante, e eu acho que é um papel muito nobre e muito vanguardista que vem tocando o Sicredi. Parabéns. Eu tenho uma pergunta aqui muito interessante, vou fazer ela aberta para quem quiser responder, e ela volta naquele síndrome que eu falei no início, não encontrado aqui, aquela mentalidade de silo, o fato de querer se proteger para conservar o lucro, a propriedade intelectual. Então, a pergunta fala o seguinte: como garantir a proteção da propriedade intelectual de soluções frente a um ambiente regulatório lento sem um padrão de exigência ao qual não te assegura a confidencialidade das informações? Alguém quer responder, dar um exemplo concreto e mostrar se isso é uma preocupação mesmo ou não das empresas, como que elas... Amir, eu posso começar? Eu acho que tem um aspecto interessante nisso, né? Porque quando a gente fala de entrar no ecossistema, uma grande empresa, por exemplo, é muito natural que as pessoas pensem que todo e qualquer agente do ecossistema queira entrar em contato com a gente ter uma atuação suprema, né? Superior aos demais, e que isso, de fato, nos possibilita ter uma maior liberdade com o ecossistema. Não é assim que funciona, né? Quando a gente entra no ecossistema, a gente tem que ter essa essência de colaborar, né, em troca receber, né, o valor desse ecossistema. E baseado nisso, eu entendo que essa questão regulatória, ela acaba sendo secundária no primeiro momento, porque antes da gente começar a pensar em competitividade, a gente tem que cooperar para ter uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais desenvolvida, né? Primeiro ponto. E nesse sentido, isso não é necessariamente você trocar segredo, mas de trocar boas práticas, né? Porque se você tem, por exemplo, uma solução que você vê lá fora e que agrega valor e você pode trabalhar melhor seus dados, por exemplo, né? É algo que é muito natural e muito fácil de implementar hoje em dia, né? E eu diria que quem hoje está no ecossistema do agro, né? Nesse sistema de manejo, por exemplo, são os grandes provedores de dados, né? E eu diria que até o pessoal da Climate aqui na empresa fala, né? Que os dados são o novo petróleo da agricultura aqui para frente, né? Então, eles têm a base de tudo isso, né? E de uma forma bem colaborativa, né, esses dados, no fim, né, as grandes empresas de software, por exemplo, já tratam com código aberto, né, e de compartilhamento, né. É lógico que tem alguma preocupação, né, de sigilo em alguns pontos, mas que a grande maioria dos dados, ela pode ser, de fato, né, compartilhada, né. E nesse ponto, a gente tem alguns dados interessantes, né, porque com essa expertise que a gente viu lá fora, né, de como essa inteligência funciona e tudo mais, a gente teve, por exemplo, uma transformação de uma área técnica de breeding, por exemplo, que mais de 60% hoje do programa de breeding é baseado em data analytics, né? Ou seja, não necessariamente teve que ter essa troca de dados, mas que a prática, né, e a aderência junto ao ecossistema e colaborando com o ecossistema do que nós fazemos internamente, e que não é nada sigiloso, acaba gerando esse tipo de compartilhamento e colaboração. Ou seja, todo projeto que nós temos hoje com inovação aberta, né, a gente considera que tem que ser a quatro mãos, né? Não tem nada que ser supremo, a gente não é dono da razão, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante, dessa equidade do tratamento dos agentes. É muito legal, André. Acho que tem também uma confusão, né? Quando a gente escuta a inovação aberta, acho que tem que abrir para todo mundo, né? Você pode abrir para um. Renata, quer agregar alguma coisa nesse aspecto do regulatório? Vocês que trabalham com estudantes? Sim, eu confesso que no início foi um pouco, foi um ambiente que a gente começou a entender e o relacionamento com os professores e pesquisadores se tornou cada vez mais próximo, né? Então a Copert já vinha desenvolvendo um relacionamento com esses professores e pesquisadores e obviamente que existe a ética desses profissionais também para a gente dividir aquilo que é até patenteável e não patenteável, o que é conhecimento aberto, o que gera uma patente para a empresa. Então, obviamente que existe, sim, alguns termos de confidencialidade, existem alguns processos que nós instituímos,
mas que foi abraçada de forma muito tranquila pelos professores e pesquisadores, porque se entende justamente essa necessidade de uma troca e do que é público do que não é público. Então, a parte do Open Innovation, isso realmente gera essa confusão, achando que o desenvolvimento ele é todo aberto, mas não, existe sim aquilo que gera patente ou não, protegido por meio de contratos e de sigilo pela ética dos professores envolvidos no processo. Obrigado, Renata. Bom, vou passar uma última pergunta. Hoje temos o grande privilégio de ter, como falei no início, referências e influenciadores, né, que praticam uma inovação aberta no dia a dia. Agora eu quero ouvir de vocês, né, como profissionais, tirando um pouco a camisa da empresa que vocês representam. O que vocês... qual é o posicionamento de vocês com a cultura da inovação aberta? Como ela pode se aplicar a outras áreas para desenvolver a indústria? O que precisamos fazer com relação a isso? Vocês acham que pode se espalhar a tudo? Vocês acham que tem que operar mudanças na cultura? Helene, eu quero ouvir de você um posicionamento claro com relação à inovação aberta, por favor. Olha, meninas, tem uma coisa que a gente comenta muito aqui dentro de casa, né? Que o mundo mudou, o agro mudou e as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Essas novas gerações, elas estão crescendo muito mais dentro desse contexto, desse conceito, e elas não vão voltar a pensar atrás em fazer como a gente fazia antes, tudo dentro de casa, tudo internalizado. Porém, eu acredito que precisa ter um meio termo, né? Eu acho que o equilíbrio, tanto da inovação interna, aquela que você vai patentear, que você vai tratar dentro de casa, com essa abertura, essa cooperação, essa colaboração com o mercado, esse equilíbrio é fundamental para esse processo seguir em frente. Obrigado. André, você quer comentar? Sei que... Não, bacana, Amine. Eu trago aqui uma questão também de não confundir inovação com criatividade também, né? Porque eu acho que a criatividade é em função do que você procura, né? E do que você realmente lidera, né? E que tem um propósito, né? Para realmente estabelecer e motivar essa criatividade, né? Então, o primeiro ponto, né? Eu acho que quando a gente pensa nas soluções de inovação aberta, né? Isso em qualquer segmento, eu acho que o primeiro ponto é ter essa aderência ao propósito principal daquele agente que está precisando adotar uma inovação aberta, né? Porque é muito comum, às vezes, né, quem trabalha com inovação aberta, falar que tem uma solução super disruptiva para uma pessoa, né, sem saber exatamente o que ela está procurando, né? E isso é muito comum na companhia, né? Então, isso eu trago, assim, essa analogia dentro da companhia, que quando a gente trata de um tema de inovação aberta, ela obrigatoriamente ela tem que estar dentro de um propósito, né, de uma área core, né, que seja realmente contribuidora de algo que esteja demandante dentro da companhia, né? Então, desde uma fase de imersão, por exemplo, né, com o primeiro contato com o ecossistema, a gente sempre pesa por essa proximidade, né, e essa aderência para realmente ter a mão na massa o mais rápido possível, né? E então, esse é um ponto. E outro ponto que eu coloco também é que, com base na criatividade, que através da cocriação que se gera algo subjetivo, né? Não é algo que é inventado de uma noite para o dia, né? E no fim, eu acho que a diversidade de pensamento, né? Foi falado um pouco de diversidade aqui também, né? Entre gêneros, mas isso é para tudo, né? De pensamento e diferentes segmentos também, né? Pensar muito além do nosso negócio, também no agro, também para pensar em novas soluções é muito importante. E de fato, essa disciplina também, né, que eu diria que é um comportamento muito importante, né, um valor que agrega muito valor para o ecossistema, é você ter essa consistência das entregas, né? Então, eu diria que essa transformação que a gente está vivendo agora, né, do agro digital, também, ela vem em função também da mudança de gerações que a gente está vivendo, né, na agricultura, né, dos antigos fazendeiros para os filhos, por exemplo,
mas também motivado por uma proposta de negócio também das companhias, que ela vai ter que mudar para uma agricultura mais sustentável, com menos uso de insumos, por exemplo, né? E que realmente lá na frente a gente tem que pensar muito mais no valor gerado, né, e capturar o valor de outros negócios, como por exemplo o carbono, que eu também comentou no início, né? Então, atrelar as tendências, propósito e mão na massa, basicamente. Legal, André. Anderson, eu comentava no início que nós começamos como profissionais com essa mentalidade de Ciro, de sigilo, de informação e ouro, e hoje já estamos adotando no nosso dia a dia a inovação aberta, trocando ideia. A gente já conversou, por exemplo, a gente tinha umas dúvidas sobre como funcionava o crédito, a gente chamou o Anderson e fez uma palestra para a gente. Então, esse é um dos exemplos, né, que nós também praticamos para poder colaborar e cooperar. Me dá um pouco o seu ponto de vista, né, sobre essa mentalidade de Ciro, a adoção da inovação aberta, como o país pode se aproveitar disso, como a economia pode também se desenvolver mais. Bacana. Eu trago um ponto de vista bem bacana, assim, de olhar para a inovação como um potencializador de entregas de valor para a sociedade, né? E quando a gente fala em empresas, a gente tem que tratar a inovação aberta ou inovação como um todo, de maneira transversal, né? Isso não pode existir áreas área chamada área de inovação. Quando a gente faz isso, a gente determina que essa área tem que inovar apenas, e por vezes ela não vai ter recurso nem conhecimento, porque ela não sabe as dores de que cada área está vivendo no seu dia a dia. Então, quando a gente fala em inovação, isso tem que estar transversionado na empresa, né? Cada área tem que ter essa condição, mas tem que ter alguma referência que possa conectar com esse universo do ecossistema de inovação. E eu acho que um exemplo que eu posso trazer, né, Amini, trazendo um exemplo prático que a gente está fazendo, né, a gente olhar para um determinado público que tem uma dificuldade e no caso do Sicredi, né, olhar esse público do pequeno e médio produtor que, por vezes, não tem acesso a esse tipo de tecnologia. E o ano passado a gente teve a oportunidade de fazer piloto com 3 soluções baseado nas dores que a gente tinha do produtor. A gente colocou esse piloto na região sul, foram 95 produtores que pilotaram essas soluções para nos ajudar a validar algumas hipóteses, inclusive, e o índice de satisfação deles foi de 92%, né? Então foi um índice elevado, primeiro, por ter alguém servindo de apoio para ele, levando tecnologia, mas uma tecnologia já com uma curadoria em cima, né? Baseado em critérios para definir o que de fato possa gerar valor ou não. E segundo, em ter acesso, né? Então, tem alguém pensando nisso, né? E eu acho que aí que está o grande ganho quando a gente fala em fazer inovação aberta, em atuar em ecossistema, a gente construir juntos, né? Fazer juntos tudo isso, porque quanto mais gente cooperando, a gente consegue entregar um valor com maior impacto para a sociedade, né? Não vai ser o Sicredi somente que vai fazer a revolução digital no agro, não vai ser somente a Bayer que vai fazer isso, né? Mas quando a gente atuar com tudo isso, né, olhando as startups, olhando a Spark Bio, a Coopert, olhando a Genesis Group, a OCP, agora a gente reúne tudo isso, a gente consegue entregar um impacto muito positivo para a sociedade. Então, eu vejo esses vetores como os principais vetores para inovação aberta. Muito bom que você fala, Anderson, isso de novo mostra o papel importante desse hub, né? Sem o Garage, acho que a gente não teria tanta conexão, tantas trocas, e isso é muito importante e faz parte poder reunir esses agentes com esse propósito de transformar a agricultura brasileira é muito importante. Eu quero finalizar também com Renata. Tem pessoas aqui nos comentários que parabenizam a participação das mulheres na área de inovação. Acho isso muito legal. Renata, se você pode também fechar e nos dar o seu ponto de vista como profissional sobre essa prática. Bom, é um orgulho poder fazer parte desse ecossistema de inovação aberta, poder fazer isso dentro da Coopert, uma empresa extremamente inovadora desde o seu início,
que permite que a gente traga ideia. Eu acho que o grande diferencial da Coopert, se comparado com a minha carreira e minha trajetória profissional, é que você pode falar. Você pode conversar, você pode trazer uma ideia, você pode trazer uma solução, e isso não vai ser mal visto dentro da companhia, muito pelo contrário. A diretoria permite que isso seja, na verdade, ela incentiva que isso ocorra em todos os departamentos. Então, é muito tranquilo essa troca de informação entre os departamentos e você se sentir aberto para poder falar, sem ter medo, né, de alguma represália, ao ponto que você está trazendo uma inovação. Então, acho que o grande ponto, e fechando um pouco com relação ao perfil do profissional, é a gente poder ter essa transparência, poder falar, poder trazer as ideias sem nenhum tipo de medo de retaliação. Então, a Coopert tem esse ambiente aberto que pode ser compartilhado com todos os departamentos da empresa. Muito obrigado, Renata. A gente vai fechar esse último painel do dia. Quero agradecer a todos vocês, Helena, André, Anderson, Renata, pela sinceridade, nas respostas, pela abertura que vocês tiveram. Quero agradecer também o público. A gente recebeu um monte de perguntas, tem algumas que a gente não conseguiu responder, então vou encorajar as pessoas mandarem as perguntas se tiverem mais, né, e depois vamos repassar para os panelistas para publicar no blog do Arquitect Garage. Então, muito obrigado. Acho que vou deixar a palavra para o Tomé, e foi realmente uma honra poder moderar esse painel. Obrigado. Muito bom, Amine. Parabéns aí pela moderação. Agradecer também todos os amigos aqui que estiveram compartilhando. Conexão gera inovação. Aqui é aprender fazendo, né? Vocês estão todos de parabéns aí. São cases muito relevantes e, como eu falei, exemplos aí para fomentar toda a cadeia, que mais empresas, mais partners façam inovação aberta como vocês. Muito bom. Eu fico agora aqui para fazer o encerramento junto com o Marcelo, né? Acho que o Marcelo vai entrar aqui. Né, Marcelo? Muito bom o evento, estou super contente. O que você achou? Acho que foi muito bom, Tomé. Eu acho que ao longo desse dia deu para a gente ver algumas coisas, né? Acho que primeiro que a gente tem uma oportunidade muito grande. Quando eu falo a gente, eu digo o agronegócio mundial, especialmente brasileiro, sem dúvida nenhuma, né? A apresentação da BEM deixou isso bem claro, né? Isso a gente sabe, né? Mas tem também desafios, né? A sociedade vai cobrar cada vez mais como os alimentos são produzidos, como a terra é utilizada, como os recursos são utilizados. As empresas vão precisar, né, dar mais a cara, vão precisar se abrir mais para a sociedade, e no meio de tudo isso tem uma transformação tecnológica sem precedentes, né, que traz novos atores para o jogo, muda modelo de negócio, traz oportunidades, né? E eu acho que esse painel final aí, moderado brilhantemente pelo Amine, né, que reuniu uma diversidade também muito grande, né, não só as mulheres, mas uma empresa da África, 2 empresas da Europa, uma empresa brasileira, né, mostrou que tem um aspecto aí de mudança de mindset muito importante, quando o André fala que um dos resultados palpáveis foi trazer centenas ou mais de 1.000 pessoas para o Garage, né, 70 eventos, sei lá quantos eventos. Isso tem uma importância muito grande de mudança de mindset, porque, como o Anderson também falou, não adianta você ter uma pessoa fazendo, 2, ou uma área pequena, tem que estar todo mundo com a cabeça diferente, né? E um ditado que eu gosto é que você só esbarra em alguma coisa se você estiver em movimento, né? Então, você tem que estar participando de onde acontecem os fluxos relevantes de informação, de troca de experiências. Eu acho que o que a gente tem conseguido fazer, né, fisicamente e agora virtualmente, nesse momento, mais do que fisicamente, é permitir, né, criar o tecido para que esse fluxo de informações aconteça. E não é um trajeto linear, né? É um trajeto que você, às vezes, fala, puxa, mas o que está acontecendo? De repente, você tem um insight, um avanço, e aí que você tem as grandes mudanças, né? Acho que isso que ficou aí
dessa discussão, desse painel, que acho que foi bastante bom, e com perguntas também muito boas, né? Como eu falei no meu painel lá, essas perguntas a gente tem que recolher, né? Olhar, porque tem muita coisa interessante. Muitas vezes ficam mais perguntas do que respostas, o que é normal em uma área de grande mudança, né? Ah, sem dúvida, sensacional. É muito bom ver todo esse movimento. Acho que a palestra da BEM também, com aquelas 21 tendências, a gente vê que é tudo ali, muita coisa que é cross, né? Tecnologia impacta a sustentabilidade, que impacta pessoas, que tem as oportunidades. E fica um pouco do que vai ser discutido amanhã, né? Só fazer um gancho amanhã, mesmo horário, 15 horas, você vai abrir o evento, vai fazer a apresentação de uma pesquisa recente que a gente fez com as startups, é isso? Exato, a gente vai fazer uma apresentação inédita de uma pesquisa do efeito do Covid em startups. Foram 99 startups que responderam, de várias áreas. Tem alguns insights muito interessantes. Acho que é um trabalho que ninguém fez até agora, né? A gente fez esse levantamento. Então, na abertura, eu já vou apresentar durante 10 minutos e aí a gente vai seguir aí para o programa. Esse é um bônus que não estava aí na programação. Não, foi uma super sacada. Até perguntei aqui, porque de fato a gente sabe que está, né, para finalizar e queria ver se deu até tempo, mas eu lembro até do primeiro censo que a gente fez de startups, a gente passou 2, 3 meses para ter 90 e poucas respostas, e agora em 2 semanas a gente conseguiu esse número aí para falar de Covid. Vai falar de sustentabilidade, o pessoal pode olhar aí, eu acho que sustentabilidade, investimento, temas super relevantes também com o pessoal de peso, acho que vai manter aí o nível de hoje, sem dúvida, e depois só, né, reforçando o pessoal, as palestras vão ter todas disponíveis, tem conteúdo também on demand das startups, membership, então tá bem legal aí, então amanhã a gente continua. Isso aí, pessoal. Boa noite, bom descanso e amanhã mais insights às 3 horas da tarde. Muito bom, gente, brigadão.